Outubro começou bem nos cinemas. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar sobre Blade Runner 2049, a sequência do clássico cult lá de 1982 que estreou quinta-feira agora nos cinemas. O novo filme tem a direção do Denis Villeneuve, que tem vários filmes muito bons, entre eles A Chegada, que é um filme muito legal, que foi muito bem falado e que eu vergonhosamente ainda não vi até a gravação desse vídeo, mas eu prometo que eu vou corrigir o quanto antes. Tem também o Ridley Scott, que foi o diretor do primeiro filme e que volta aqui, só que dessa vez como produtor executivo, e o Harrison Ford, que faz aí uma reprise do seu papel do Rick Deckard. Dessa vez a participação física é menor, mas a importância é essencial para a história do novo filme. Uma coisa importante para você saber é que não é necessário que você tenha lido o livro que deu origem ao filme ou que você tenha visto o primeiro filme para que esse faça sentido. Mas é importante que você conheça essas obras para que você consiga entender melhor as referências que o filme faz. E ele faz muita referência e referências muito boas. E se você é desses que não assiste uma parte 2 antes de ver a parte 1, fica sabendo que Blade Runner, o primeiro filme, tem 7 versões diferentes. Isso mesmo. Ele foi um filme bastante conturbado na época e acabou ganhando várias versões. Eu recomendaria que vocês assistissem a versão de 2007, que chama The Final Cut, que é a versão meio que definitiva e muito mais fiel ao universo criado pelo livro. Bom, e antes da gente começar a falar sobre o novo filme, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se no final do vídeo você gostar, dá o seu like pra eu saber e comenta aí. Você já foi ver? O que você achou? Você curte Blade Runner? Gosta do original? Quantas versões do primeiro filme você já assistiu? Me conta aí que eu quero saber e vamos papear. A primeira coisa que eu tenho pra dizer sobre Blade Runner 2049 é que ele é um filme bem redondinho e que respeita muito a produção original. É um filme extremamente competente naquilo que ele se propõe, que faz muita referência ao primeiro filme lá do Ridley Scott de 82 e ao universo todo que ele trouxe para as telonas. Lembrando que Blade Runner não é uma obra que saiu da cabeça do Ridley Scott, tá? Ele é uma adaptação de um livro do Philip K. Dick, escrito em 1968, que chama Android Sonhos com Ovelhas Elétricas. Uma outra coisa interessante que não tem nada a ver com a proposta desse vídeo, mas que eu acho importante que vocês saibam, é que Blade Runner e Alien estão conectados no mesmo universo. Segundo o Ridley Scott, os dois universos estão ligados, e quem assistiu ao segundo filme do Alien, o Aliens, deve ter visto aí a ficha do comandante Dallas e uma experiência profissional que ele teve aí numa tal de Tyrell Corporation. Em Prometheus a gente também tem o Peter Weyland, que é lá o Guy Pearce, falando sobre o antigo rival dele, que já morreu há alguns anos. Esse cara é o Eldon Tyrell, do Blade Runner. Inclusive, nesse texto que eu vou deixar aqui embaixo, tem uma menção aí de que ele achava interessante colocar as memórias artificiais nesses androides que ele criava. O problema pra mim nessa conexão é o fato dos mundos serem bem diferentes. O Blade Runner acontece em 2019, depois em 2049, e a gente tem uma Terra bem devastada, bem cagada. Já o Prometheus acontece em 2093 e a gente vê uma Terra muito mais próxima do que a gente tem hoje na vida real. Eu acho que não encaixa muito bem, mas isso não tem nada a ver, tá? Como eu falei, era só pra gente saber mesmo e era uma curiosidade interessante. Leva isso muito mais como um easter egg do que uma informação realmente útil, tá? Especialmente pelo fato de que os dois filmes, né, as duas franquias, estão em estúdios diferentes. Voltando ao Blade Runner, a distância entre o primeiro filme e o filme que estreou agora essa semana é de 35 anos na vida real e de 30 anos na ficção. Então, para que algumas pontas pudessem ser melhor amarradas e esse tempo todo fosse coberto, eles lançaram alguns curtas, 3 mais especificamente, que contam trechos importantes e que ligam os dois filmes. Eu disponibilizei para vocês lá na fanpage do canal, mas também vou deixar aqui na descrição o link dos 3 curtas, beleza? Só que eles estão sem legenda em português. E se você não acompanha a nossa fanpage, aproveita para pegar o link também na descrição, já curte lá para acompanhar todas as novidades. E assim como o primeiro Blade Runner e o livro, os 3 curtas também não são mandatórios para que você entenda o que está rolando, beleza? Só é mais informação para quem curte o universo. Blade Runner não é o melhor filme do ano, sem a menor dúvida, tá? E não porque é ruim, mas porque a concorrência está bem forte em 2017. Mas apesar disso, pela qualidade técnica e pelo roteiro bem amarradinho e todas as reflexões que ele propõe, provavelmente ele deve levar alguma coisa aí no Oscar. Fotografia linda, desenho de som lindo, roteiro bem redondinho que amarra todas as pontas, faz referência ao antigo, expande o universo, é com certeza uma coisa muito interessante nesse filme. Blade Runner 2049 tem tudo para virar um clássico. Bom, sobre a história, a Tyrell Corporation, que produzia os androides, né, os replicantes do primeiro filme,
faliu e foi comprada, né, o espólio dela foi comprado pela Wallace, que é a empresa do Niander Wallace, que é o personagem do Jared Leto. Com base nas coisas que ela comprou da Tyrell, a Wallace começou a criar seus próprios replicantes, mas um pouco diferentes. Agora eles eram menos inteligentes e ágeis como os antigos e eles obedeciam muito mais, né? Na verdade eles obedeciam 100% aos seres humanos. E entre esses novos replicantes a gente tem o personagem do Ryan Gosling, o K, que diferente do Harrison Ford no primeiro filme, aqui a gente tem certeza de que ele é um replicante. Na verdade a gente fica com dúvida no meio, mas depois a gente volta e tem certeza mesmo que ele é um replicante. Mas a gente já chega lá, tá? A abertura, assim como no primeiro filme, mostra Los Angeles do tempo atual. Tem carro voador e tem todas aquelas coisas que a gente já tinha visto no filme anterior. A diferença aqui, não só na cena da abertura, mas na maioria do filme, é que no primeiro a gente tem tudo muito acontecendo à noite. E agora a maior parte das cenas acontece durante o dia. E aí a gente acompanha o agente K até um lugar isolado, uma fazenda, onde ele encontra um dos replicantes que precisam ser aposentados. O aposentar nesse filme significa desligar, exterminar os androides, no caso os replicantes. Esse cara que ele foi encontrar lá nessa fazenda é o Nexus 8. É um replicante que tem prazo de vida indeterminado, ao contrário do Nexus 6, lá do primeiro filme, que vive só 4 anos. Ele sabe que ele está sendo caçado e eles acabam entrando aí em combate. Já no começo a gente tem uma questão interessante, né? Que é replicante caçando replicante, né? Caçando seu semelhante. E aí, antes de ser executado, ele fala pro K que ele é o que ele é, né? Como ele é, porque ele nunca viu um milagre acontecer. Uma coisa importante aqui, esse filme dá várias pistinhas pra gente, então guarda isso que é muito interessante. E o milagre que ele se refere na real, a gente vai descobrir mais pra frente, é que uma replicante teve um bebê. E a replicante em questão é a Rachel, lá do primeiro filme, lembra? Aqui ela aparece mais pro final, bem rapidamente, numa versão em CGI que ficou muito legal. Mas em frente. E aí na hora de ir embora, o K encontra uma flor em cima do monte de terra e descobre que ali é um túmulo. Ele recolhe os ossos e um pouco de cabelo e leva para análise. Na casa ele também encontra um pé de meia de criança dentro do piano. Essas cenas não estão juntas, tá? Mas eu juntei por afinidade no tema e eu também não vou passar o filme cena a cena, porque são 2 horas e 43 de filme e a gente não quer um vídeo de 2 horas também, certo? E nesse comecinho do filme a gente também conhece um pouco sobre a vida do K. Ele mora num apartamentinho bem simpático, mas numa vizinhança bem hardcore. E ele tem a companhia da Joy, com I. É uma espécie de uma namorada holográfica que ele tem. E aí a gente conhece um pouquinho sobre a relação dos dois, porque ele acha que ele não é digno, por ser um androide, de namorar ou de ter qualquer relação, seja com androide ou seja com ser humano. Bom, e numa análise desse osso e cabelo, a gente descobre que essa androide teve um filho por conta de algumas incisões, umas marcas de bisturi que ela tem no osso aqui embaixo. E esse fato pode gerar o caos no restinho de sociedade que a gente tem. E aí ao pesquisar informações sobre esse replicante que teve o neném, ele acaba não encontrando muita informação por conta de um blackout que aconteceu anos antes e que está aqui na descrição o vídeo para você assistir se você quiser. Só que essa pesquisa dele acaba chamando a atenção da Love, que é uma replicante e é braço direito do Niander, que é o Jared Leto, o dono da coisa toda. Eu já gostei dela de cara só pela malvadeza que ela é. Ela é muito fria e muito má. Eu adoro ver a mulher dando umas porradas em caras. Ela em paralelo também parte pra busca, mas ela também usa o K e as investigações que ele tá fazendo pra ver se encurta o caminho dela. E aí, conforme o K vai investigando, ele vai reportando as coisas pra superior dele, que é a Robin Wright. Só que uma das investigações que ele tá fazendo, ele acaba encontrando um cavalinho, que é exatamente o mesmo de uma memória que ele tem. Pra ele, essa memória que ele tinha era uma memória implantada, só que quando ele encontra essa evidência, ele começa a achar que ele pode ser uma criança, né, uma pessoa de verdade, e não simplesmente um replicante. E com isso a lealdade dele a ela fica meio balançada, porque agora ele está agindo por interesse próprio. Esse cavalinho não é só o mesmo cavalinho da memória dele, ele também foi encontrado no mesmo lugar que ele lembrava na infância. E aí para checar se isso é real mesmo, primeiro ele checa se o cavalinho é de madeira mesmo e é real, de fato ele é de madeira, depois ele descobre junto com a Joy uma forma de consultar as memórias, para saber se essas memórias são reais ou são implantadas. E aí ele chega até um laboratório que eu não me lembro o nome e conhece uma doutora, a Anna Stellini, que é responsável por criar essas memórias todas que os androides têm. Ela tem a saúde frágil e está confinada nessa câmara estéril há muitos anos. E lá dentro ela vive e constrói essas lembranças. Ele pede para que ela analise a memória dele, ela analisa e fala para ele que de fato aquela memória existe. E isso faz o quê? Faz a gente acreditar que ele pode realmente ser essa criança desaparecida. Junta isso com os registros que ele encontra de um menino e uma menina com exatamente o mesmo DNA, a menina morreu e o menino desapareceu. Em paralelo a gente tem a Wallace tentando criar replicantes para ver se eles conseguem engravidar e se reproduzir, mas sempre sem sucesso. O que rola é que essa informação existia na Tyrell, mas ela acabou se perdendo depois do blackout. E aí por isso rola um desespero aí
por parte da empresa em encontrar essa criança para eles estudarem como fazer o replicante se reproduzir. No meio disso tudo, o K acaba saindo com uma garota de programa, aparentemente uma garota de programa, que foi contratada pela Joy para comemorar essa possibilidade dele ser humano. Ele não curte muito, né, pessoas reais, ele acha que ele não pode se relacionar com essas pessoas, então a gente tem uma cena muito legal em que a Joy sincroniza a imagem dela, né, que era o holograma, em cima do corpo dessa menina. E aí a gente tem nada mais que um homenagem à trois, só que de duas pessoas. A cena é muito linda e fica muito legal, especialmente nos momentos em que sai o sync, assim, uma mão vem, depois vem a outra na sequência. É muito, muito bonita mesmo. E aí depois desse amorzinho, ele tá lá dormindo e a menina coloca um localizador no casaco dele e ó, vai embora. Ele acaba conseguindo mais pistas e vai até Las Vegas atrás do Deckard, que é o personagem do Harrison Ford e que está desaparecido há 30 anos. Chegando em Las Vegas, a gente vê uma cidade extremamente desértica e linda. Essa é a cidade mais legal, porque a gente tem todas aquelas estátuas dos cassinos e ficou muito show de bola. Lá dentro ele acaba encontrando o Deckard, mas o encontro não é muito amistoso não. Eles acabam lutando aí em várias partes e rola uma perseguição, um tiroteio e eles terminam num combate de mão a mão aí, né? Dentro de uma sala de um cassino com direito à projeção de Elvis Presley e Marilyn Monroe. Tá muito bonito. Até que eles param de brigar e decidem conversar. Eles falam sobre o passado e sobre essa criança aí que nasceu e que foi abandonada. E depois desse papo, chegam carros voadores até onde eles estão. E quem são? O pessoal da Wallace. Eles vêm, a gente tem a Love entrando no combate aí, a galera luta, eles derrubam o Deckard e o K. Eles levam Deckard e deixam o K desmaiado lá. Na sequência chega um outro grupo e leva o K para um outro lugar. O Deckard é levado para a empresa do Nyander e lá ele vai tentar usar alguns artifícios para fazer com que o Deckard fale. Só que ele não vai usar dor, porque ele diz que o Deckard gosta de dor. Então ele usa um outro artifício. Ele pega um replicante que tem a cara da Rachel, lá do primeiro filme, e coloca para tentar conversar com ele. Mas ele acaba não cedendo muito e o Nyander descarta ela com um tiro na cabeça. Muito bom e muito assim, de boa. Enquanto isso, o K tá num lugar bem diferente e ele foi levado por um outro grupo, que é uma espécie de grupo de replicantes rebeldes. E eles sabem o paradeiro dessa criança desaparecida, que agora é uma pessoa adulta, e estão preparando aí para revelar a identidade dela para o mundo. E aí nesse momento a gente descobre que a criança desaparecida não é o K. Isso porque a história da menina ter morrido é falsa. Foi só mais uma peça do quebra-cabeça que eles fizeram para evitar que a criança fosse encontrada. E ó, despistou direitinho, hein? Bom, e aí o androide, que não sentia nada porque não era humano, ganhou uma pontinha de esperança com a possibilidade de ser humano e acabou voltando de novo para estaca zero. Só que dessa vez ele tinha esse histórico aí. E essa linha do humano replicante acabou ficando meio borrada. E aí, juntando aí o Lé com o Cré, essa criança hoje tem 30 anos e é a tal da doutora lá que cria as imagens. A missão do K agora, a pedido dos rebeldes, é matar o Deckard para que ele não entregue o que ele sabe sobre o grupo e sobre essa criança desaparecida. E aí ele vai atrás e consegue encontrar o Deckard, mas ele está sendo levado pelo pessoal da Wallace para um outro lugar. Ele derruba os dois carros que estão escoltando e o carro em que ele está também. E aí a gente tem a luta final do K e da Love, enquanto o Deckard está amarrado, né, algemado no banco desse carro que está enchendo d'água. Primeiro a Love leva melhor, mas depois ela acaba sendo morta, né, derrotada e morta pelo K, afogada lá dentro desse carro. O K resgata o Deckard e leva ele para o laboratório para que ele conheça a filha dele. E aí, enquanto o Deckard entra, o K tá lá deitado na escada da entrada do laboratório, enquanto neva, todo melancólico, enfim, chateado, né, por ele não ter sido a tal da criança desejada, né, e pelo fato também de que ele é só mais um dos replicantes, dos sintéticos criado para servir aos desejos dos homens. Sabe a história da memória do cavalinho que realmente existiu? Pois é, essa é uma memória da doutora. Por isso que ela disse, quando analisou a imagem, que ela era uma imagem real, porque era uma memória dela que existiu realmente. Uma outra coisa que ela disse deu uma pista pra gente, mas só quem é muito ligado deve ter percebido. Ela disse que muitas vezes o artista coloca um pouco de si na obra. Pegou? Bom, e aí o Deckard entra, coloca a mão no vidro e ela fala, só um minuto. Chega até ele e acabou o filme. Baita de um gancho legal para uma sequência, né? Só tem que ver agora a questão da bilheteria, porque até o final de domingo ela não foi muito legal, hein? Bom, como eu disse lá no começo, por ser um filme bem longo, 2 horas e 40,
muita coisa ficou de fora daqui, tá? Num ritmo bastante, digamos, paciente, o filme foi contado sem nenhuma pressa, tudo no tempo, muito interessante e todo numa pegada bem no ar. E ele, como o primeiro filme, é muito mais contemplativo do que um filme de ação. O caso desse aqui, ele é até muito mais contemplativo, eu diria. O drama existencial tá aqui de ponta a ponta nesse filme e a gente consegue ver sem que o roteiro use sequer uma palavra. Só nas expressões e nas vivências, especialmente do K, a gente consegue ver muito dessa angústia. E assim como Ghost Story e Mother, que são as duas últimas críticas aqui do canal, Blade Runner 2049 também não é um filme para qualquer um. Então se você espera um blockbuster cheio de explosão e trama mirabolante, esse filme não é para você. Agora, se você quiser pensar nessas questões existenciais e ver um filme que enche os olhos de tão lindo que é, vai que você vai curtir. Bom, e sobre Blade Runner 2049 é isso que eu tenho pra dizer. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita também para conhecer as outras redes sociais do canal, que estão na descrição, e também para conferir outros vídeos mais antigos de várias críticas que já passaram por aqui, beleza? Então é isso. Agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!